Olá, dando sequência às nossas atividades de literatura, hoje eu vou fazer os comentários a respeito das questões voltadas para o simbolismo acontecido em Portugal. Tá? Acompanhe comigo, por favor, esses comentários. Bom, nós temos aqui então, umas questões retiradas de vestibulares pelo Brasil. Então, a primeira questão diz o seguinte: qual das alternativas abaixo preenche corretamente a lacuna? Em Portugal, o simbolismo surge com a publicação da obra O Aristos, em 1890, de Eugênio de Castro. Além dele, qual outros autores tiveram grande destaque na poesia simbolista? Bom, a resposta correta aqui, pessoal, é a letra C. Tá? Antônio Nobre e Camilo Peçanha, sendo que o Camilo Peçanha é considerado o maior escritor do simbolismo em Portugal. Os demais autores constando aqui, nós temos o Camilo Castelo Branco, ele faz parte do romantismo. Fernando Pessoa, que nós ainda iremos estudar, faz parte do modernismo em Portugal. Padre Antônio Vieira, o Padre Antônio Vieira é um escritor de dupla nacionalidade, digamos assim, embora ele seja português, boa parte dos seus escritos foram aqui no Brasil e ele está dentro do movimento barroco. Tá? Bocage, Manuel Maria Barbosa do Bocage fez parte do arcadismo. Almeida Garrett e Alexandre Herculano fazem parte do romantismo. E Antero de Quental e Eça de Queiroz já são escritores filiados à escola realista, ou seja, fazem parte do realismo, certo? Então, os dois escritores que, juntamente com Eugênio de Castro, são destaques no simbolismo português, são exatamente Antônio Nobre e Camilo Peçanha. Então, vamos aí para a questão de número 2, uma questão tirada da Mackenzie, com um poema, um trecho, um poema do Camilo Peçanha, a Violoncelo. Chorai arcadas do violoncelo, comocionadas pontes aladas de pesadelo, trêmulos astros, soidões lacustres, lemes e mastros, e os alabastros dos balaustres. Soidões, aí no caso, uma contração da palavra solidões. Então, assinale a alternativa correta sobre o texto. Bom, a alternativa correta aqui é a alternativa de letra E. Tá? Valorização de recursos estilísticos relacionados ao ritmo e à sonoridade é índice do estilo simbolista. Sabemos que o Camilo Peçanha se inscreve dentro dessa escola literária, então as demais não estão de acordo. Na letra A diz: destaca a expressão egocêntrica do sofrimento amoroso, de nítida influência romântica. Embora o simbolismo e o romantismo tenham certas ligações, não é isso que se encaixa dentro da escola no qual o Camilo Peçanha está inserido. Recupera a lírica trovadoresca redondilha maior, a estrutura paralelística e os versos brancos. Versos brancos são versos sem rimas, e o poema em análise do Camilo Peçanha tem rimas. A influência do futurismo italiano é comprovada pela presença de frases nominais, curtas e temática onírica. O futurismo não tinha nem começado ainda com o movimento. O futurismo
faz parte das vanguardas europeias, que tem início justamente no início do século XX, sendo que o simbolismo ainda acontece, né, em finais do século XIX. A linguagem grandiloquente, as metáforas cósmicas e o pessimismo exacerbado comprovam o estilo condoreiro. O estilo condoreiro, pessoal, vale lembrar, né, que faz parte do romantismo. A terceira geração do romantismo, pelo menos aqui no Brasil, ficou conhecida como geração condoreira, né, por fazer altos voos, né, com a linguagem. Daí a sua analogia com o condor, né, uma ave de rapina típica da região sul, né, da América, né, dos Andes, da Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul. Então, a resposta certa é a letra E. Vamos para a questão 3. Né? Sobre o simbolismo português, é correto afirmar que a resposta correta é a letra D, ou seja, teve seu início, né, no final do século XIX, a partir da publicação de O Aristos, livro de poemas de Eugênio de Castro. Né? A alternativa A diz o seguinte: teve início em 1857 com a publicação de O Aristos. Não, O Aristos foi publicado em 1890 e não em 1857. 1857 foi a publicação de Flores do Mal, né? Uma série de poemas atribuídos aí a Charles Pierre Baudelaire, o inaugurador do simbolismo na França. Né? Então, a letra B também diz assim, surgiu no início do século XX. Não, já cai por terra essa alternativa, uma vez que o simbolismo acontece em finais do século XIX. Na letra C, nós temos ali, teve início no final do século XIX com a publicação de O Aristos e ocorreu em conjunto com o simbolismo brasileiro, através de publicações de poesias em revistas que circulavam nos dois países. Isso também não é uma alternativa verdadeira, né? Embora o simbolismo português, aliás, brasileiro, né, também tenha início no final do século XIX, né, no ano de 1893, lá aconteceu um pouco antes, né, 3 anos antes, também através da publicação de O Aristos. As revistas, né, na Europa, elas tiveram um papel fundamental para a divulgação desse novo movimento. Né? Em Portugal, por exemplo, nós teremos a revista Insubmissos, né? Que era um veículo de comunicação no qual os autores publicavam, né, alguns poemas esparsos. Aqui no Brasil, né, essa questão das revistas não foi não aconteceu de uma maneira tão forte, né? Houve publicações em periódicos, mais jornais. Então, a resposta certa é a letra D. Assinale a alternativa que corresponde aos autores simbolistas portugueses. Bom, já vimos lá na questão de número 1, né? Quais são os autores que fazem parte dessa escola. Então, nós temos aqui a resposta correta, a letra E. Né? São autores do simbolismo português Antônio Nobre, Eugênio de Castro e Camilo Peçanha. Os demais autores aí fazem parte de outros movimentos literários também, né? Como já apontado ali. Essa de Queiroz, realista, né? Guerra Junqueiro, romântico, né? Essa de Queiroz também realista. Bom, então nós temos aqui a questão de número 5 do CESESP, né, de Pernambuco, que está dizendo o seguinte: o está para o parnasianismo, assim como o está para o simbolismo. Então, a alternativa que não preenche as lacunas é a alternativa de letra D, né, que diz o lirismo exacerbado, né, e a realidade chã. Então, embora o parnasianismo tenha, né, um compromisso muito grande com a questão da forma, né, não necessariamente há uma presença forte do aspecto lírico, né, sobretudo do lírico amoroso
em seus escritos. E a realidade chã diz respeito à questão de chão mesmo. Então, é uma realidade terrena, material, né? Diferentemente das propostas do simbolismo, né? Que trazem uma referência a uma realidade espiritual, etérea, né? Vaga, obscura, né? E não objetiva e terrestre. As demais questões, sim, fazem referência, né? As demais alternativas fazem referência, sim, aos dois movimentos. Na letra A, nós temos ali o verso de ouro para o parnasianismo e a dimensão mística para o simbolismo. O artesanato da palavra, né? Ou seja, a questão de burilar o texto, né? Como Olavo Bilac diria, né? Tal qual faz um ourives, né? Ao engastar pedras preciosas no ouro, né? A questão da liturgia, né, faz parte do simbolismo, um movimento muito ligado aos aspectos religiosos da palavra, né? Mais uma vez, o culto da forma, a questão da arte pela arte, né, para o parnasianismo, e a musicalidade tão premente e tão importante para o simbolismo e para os poetas que fizeram parte deste movimento, né? O perfeccionismo métrico, né, do parnasianismo, né, a busca pela perfeição métrica, né, ou seja, todos os versos com o mesmo número de sílabas poéticas, geralmente utilizando ali um tipo de poema mais ligado à forma fixa, como o soneto, por exemplo. Já o simbolismo é um movimento mais flexível do que diz respeito a essa confecção dos versos, né? Embora teremos muitos poemas metrificados, há também poemas construídos em versos livres. Tá? Então, a questão de número 6, né? Tirado do provão do MEC, está abordando ali o livro Clepsidra, né? Que é a obra-prima do Camilo Peçanha. Então, no poema que abre o livro Clepsidra, de Camilo Peçanha, está presente um dos temas recorrentes na poesia do escritor, né? Seria, então, a resposta certa, a letra D. A crise existencial do eu lírico manifesta no desejo de despersonalizar-se. O que isso quer dizer, né? Despersonalizar-se? É manter o poema, de certa forma, hermético, fechado, né? Não sendo algo muito pessoal, né? Mas vago, distante, obscuro. Né? E todas as outras questões, aí, todas as outras alternativas não diz respeito ao Camilo Peçanha. Tá? Vamos seguir, então. Vamos lá para a questão de número 7. Né? Mais uma vez aí, o poema Violoncelo, né? Do Camilo Peçanha. Chorai arcadas do violoncelo, convulsionadas pontes aladas de pesadelo, trêmulos astros, soidões lacustres, lemes e mastros, e os alabastros dos balaústres. Indique a alternativa correta, né? Do que diz respeito a isso aí. Valoriza recursos estilísticos como ritmo, sonoridade e características da poesia simbolista, né? Então, é essa alternativa, né? Nós temos lá a questão número 1, que muito dela se aproxima, né? Só que aí ele vai trazer algumas diferenças nessa questão com a questão anterior. Dizendo, retoma da poesia palaciana, redondilha maior, os versos brancos e a estrutura paralelística. Aqui lá, anteriormente, falava sobre o trovadorismo. A poesia palaciana é uma ramificação do trovadorismo que vai acontecer justamente no momento de transição entre o trovadorismo e o renascentismo, né? Como o próprio nome diz, palaciana quer dizer, então, que ela aconteceu no palácio, né? E ainda fazia uso da medida velha, a redondilha maior, né? Ou seja, os versos heptassílabos, os versos de 7 sílabas poéticas em cada um deles. Tá? Apresenta nítida influência da poesia modernista. Não, o modernismo em Portugal só vai aparecer por volta de 1914, mais ou menos, né, com a publicação da revista Orfeu, né, por Mário de Sá Carneiro e Fernando Pessoa. Reforça a ideia do sofrimento amoroso, de nítida influência romântica. Né?
esse poema, né, nós já analisamos, ele não trata desse aspecto amoroso, né? Ele trabalha uma outra vertente, né? Com a questão da musicalidade e com a questão da ruína, do caos, né? E verificam características típicas do estilo neoclássico. O neoclassicismo é também um outro nome para o arcadismo. O arcadismo tem ali, dentro dele, essa presença da mitologia pagã, né, da mitologia greco-romana, enquanto que nos poemas do Camilo Peçanha, o que vai aparecer agora é uma religiosidade cristã, típica mais da Idade Média e não da Antiguidade Clássica. Então, para a última questão aí, é uma questão tirada da FATEC, né, de 2017. Leia o poema de Camilo Peçanha para responder à questão a seguir. Nós temos aqui o poema Interrogação. Não sei se isto é amor. Procuro teu olhar, se alguma dor me fere em busca de um abrigo, e apesar disso, crês? Nunca pensei num lar onde fosses feliz, e eu feliz contigo. Por ti nunca chorei nenhum ideal desfeito, e nunca te escrevi nenhum versos românticos. Nem depois de acordar te procurei no leito, como a esposa sensual do Cântico dos Cânticos. Né? Olha aí a referência, né? À liturgia. Né? O Cântico dos Cânticos é um dos livros presentes na Bíblia, né? Do Antigo Testamento. Se é amar-te, não sei. Não sei se te idealizo a tua cor sadia, o teu sorriso terno, mas sinto-me sorrir de ver esse sorriso, que me penetra bem como este sol de inverno. Passo contigo à tarde, e sempre sem receio da luz crepuscular, que enerva, que provoca. Eu não demoro a olhar na curva do teu seio, nem me lembrei jamais de te beijar na boca. Eu não sei se é amor. Será talvez começo. Eu não sei que mudança minha alma pressente. Amor não sei se o é, mas sei que te estremeço, que adoecia talvez de te saber doente. Então, no poema, que o eu lírico demonstra que, né, nós temos como alternativa correta a letra E, né? Possuía várias dúvidas a respeito de seu sentimento, o qual apresenta uma série de contradições. Né? Essa ideia das contradições também é um legado típico da poesia barroca, né? Que também, juntamente com o simbolismo, o romantismo, né? Terão o seu tronco, né, inicial, as suas bases, as suas raízes, na verdade, lá na poesia trovadoresca medieval galego-portuguesa do século XII. Tá? Então, aqui estão os comentários, né, a respeito dessas questões. Já de antemão me coloco à disposição de vocês para qualquer dúvida que eventualmente venha surgir. Sem mais para o presente, desejo a vocês tudo de bom e até mais.